Este é um mapa da linha de 11 traços apresentado em 1947 pela República da China. Ele passou por algumas negociações políticas e, quando as forças comunistas assumiram o controle da China continental, havia sido reformulado para a linha de 9 traços. Desde então, o mapa tem sido uma fonte de tensão. Pequim reivindica a linha de demarcação como sua, cobrindo quase todo o mar da China Meridional e sobrepondo-se às reivindicações territoriais das Filipinas, Malásia, Brunei e Vietnã. Mas esta não é apenas uma disputa local. A Marinha dos Estados Unidos patrulha regularmente a área e alega buscar manter a liberdade de navegação. A China não acredita nesse argumento e está construindo suas instalações militares nas proximidades. Por anos a fio, esse foi um impasse, mas as relações despencaram quando Nancy Pelosi, então presidente da Câmara dos Estados Unidos, visitou Taiwan em agosto de 2022. A partir desse momento, a China intensificou sua agressividade. Seus caças manobraram de forma provocativa. Seus navios de guerra foram vistos perto de bases americanas. E mais recentemente, balões de vigilância chineses foram vistos sobrevoando o espaço aéreo dos Estados Unidos. A diplomacia está em perigo. E o governo de ambos os lados está apreensivo. Tanto que vazou um memorando onde o general Michael Manheim diz que um conflito aberto entre os Estados Unidos e a China pode acontecer já em 2025. Então, o que está acontecendo? Porque, ao que parece, os Estados Unidos e a China estão caminhando para um conflito armado. De tempos em tempos, um Estado deve mostrar os dentes e lembrar a todos que é perigoso. O poderio militar, seja por desfiles, exercícios ou negociações bélicas, é a demonstração de força mais comum. Os gastos com defesa, portanto, são mais do que apenas números, demonstram compromisso político. O orçamento de defesa da China para 2023 é estimado em 230 bilhões de dólares, mas é ofuscado pelo orçamento dos Estados Unidos, que fica em 816 bilhões de dólares. Essa é uma lacuna substancial. Mas os números não batem. Os gastos oficiais da China não incluem suas forças paramilitares, guarda costeira, programas de pesquisa e desenvolvimento, programa espacial ou quaisquer outras atividades relacionadas. Quando ajustados para a taxa de câmbio, poder de compra e custos trabalhistas, o orçamento de defesa da China é igual a 87% do próprio orçamento do Pentágono. Essa foi a estimativa de 2017. Para 2023, é provável que seja ainda maior. De repente, a diferença entre os Estados Unidos e a China não parece tão substancial quanto se acreditava anteriormente. Além do mais, enquanto os Estados Unidos gastam seus recursos de defesa em todo o mundo, a China concentra seus recursos principalmente em sua vizinhança. Portanto, Pequim obtém muito mais retorno pelo seu investimento. Esses são os fatores subjacentes que assustaram muitos oficiais militares dos Estados Unidos. O que exatamente a China está procurando fazer aumentando seu poderio militar? Bem, isso não é um segredo. A China quer estender seu domínio até a primeira cadeia de ilhas e quer conseguir isso até 2030. A primeira cadeia de ilhas vai do Japão às Filipinas e à Indonésia. Bem no centro fica Taiwan. Pequim quer controlar Taiwan usando até a força se necessário. O país adquiriu submarinos avançados, porta-aviões, jatos de quinta geração e outros ativos militares para essa missão. Com a China se armando em um ritmo vertiginoso, a guerra está muito mais próxima agora do que em muitas décadas. De acordo com autoridades dos Estados Unidos, Pequim está buscando seus objetivos com prazos específicos em mente. Um deles será 2024, ano eleitoral nos Estados Unidos e em Taiwan. A crença é que as eleições serão polarizadas e perturbadoras, especialmente na América. Além disso, até 2024, as autoridades taiwanesas acreditam que os militares chineses terão reunido poder de fogo e poder aéreo suficiente que podem viabilizar a invasão. O argumento segue no sentido de que 2025 será um momento ideal para Pequim se mover ofensivamente. Ainda assim, um conflito armado em 2 anos é uma previsão ousada a ser feita.
muitas questões permanecem sem resposta. A única coisa que sabemos com certeza é que se os Estados Unidos e a China entrarem em conflito na próxima década, nenhum dos lados terá como alvo o continente do outro para um ataque direto. A China é muito grande em tamanho e população para uma guerra terrestre, e os Estados Unidos estão muito longe para um ataque em grande escala. Provavelmente tudo ocorreria em Taiwan, o Mar da China Meridional e o Mar da China Oriental. A principal vulnerabilidade de Pequim, o seu calcanhar de Aquiles, é a cadeia de ilhas e arquipélagos que a cerca e isola o seu continente dos oceanos. O Mar da China Meridional possui passagens estreitas para os oceanos Índico e Pacífico. Luzon, Mindanao, Bornéu, Java e Sumatra compõem a estrutura da cadeia, enquanto o espaço intermediário é pontilhado com ilhas aleatórias. Qualquer um desses territórios pode abrigar e ocultar forças aéreas e de mísseis, amigáveis ou hostis. O mesmo ocorre no Mar da China Oriental. As ilhas que vão do Japão a Ryukyu e Taiwan permanecem por séculos com os olhos voltados para o mar. No momento em que os navios de guerra chineses saíssem de seus portos, eles seriam visíveis para a vigilância japonesa e taiwanesa e bem dentro do alcance dos sistemas aéreos e de mísseis. Olhando para o mapa, dá para ter uma ideia do que está em jogo. A China é uma potência comercial, tendo a maior participação nas exportações globais de mercadoria. No entanto, não tem acesso garantido aos oceanos do mundo. A primeira cadeia de ilhas contém a projeção de poder da China. Isso coloca o seu vasto império econômico à mercê da principal potência naval do mundo. Para Pequim, os negócios, como sempre, não são uma fórmula sustentável. Os pontos de estrangulamento entre as ilhas e os arquipélagos podem ser fechados por grupo de portas-aviões dos Estados Unidos com relativa facilidade. Malaca, Sunda, Lombok, Karimata, Makassar, Mindoro e Luzon são todos suscetíveis a bloqueios navais. Se isso acontecesse, especificamente no Estreito de Malaca, paralisaria a economia da China, o que por sua vez prejudicaria o poder do Partido Comunista. Se na próxima década Washington e Pequim entrassem em conflito, ambos tentariam dominar as ilhas e arquipélagos que compõem a primeira cadeia de ilhas. No Mar da China Meridional, a missão da Marinha dos Estados Unidos seria fechar os pontos de valor e mantê-los fechados. A Marinha do Exército de Libertação Popular não tem chance contra a Marinha dos Estados Unidos, pelo menos não na próxima década. Portanto, em vez de lutar contra as frotas americanas de frente, a Marinha Chinesa procuraria ocupar alguma das ilhas nas proximidades e resistir tempo suficiente para colocar sistemas de mísseis aéreos, terrestres e antinavios nas ilhas. Assim que as novas armas estivessem instaladas, as forças chinesas poderão afastar as frotas americanas dos pontos de estrangulamento que localizaram. Isso permitiria à China estabelecer passagens garantidas para os oceanos do mundo. É precisamente por isso que a China tem investido tanto nas ilhas artificiais do Mar da China Meridional. Até o momento, Pequim militarizou totalmente 3 de suas 7 ilhas artificiais, Mischief Reef, Sub Reef e Fiery Cross. Eles servem como portas-aviões inafundáveis, cada um armado com sistemas de mísseis antinavio e antiaéreos, laser e equipamentos de interferência, bem como caças. Como a Marinha Chinesa não pode abrir diretamente os pontos de estrangulamento no Mar da China Meridional, ela pode usar sistemas aéreos e de mísseis encontrados nas ilhas artificiais para aumentar seu poder de fogo. Enquanto isso, no Mar da China Oriental, a situação tática é um pouco diferente, mas não menos urgente. As ilhas Uki e Taiwan dividiram as frotas da Marinha em 2. As frotas do Norte e do Leste operam em uma área de comando separada da frota do Sul. Assim, em tempo de guerra, o objetivo imediato da China seria proteger o Estreito de Taiwan e permitir que suas frotas se unam e tragam reforços conforme necessário. Tomar Taiwan, ou pelo menos incapacitar suas forças armadas, resolveria a divisão das forças navais da China. Mais importante ainda, o controle de Taiwan permitiria à China atravessar a primeira cadeia de ilhas e garantir o acesso aos oceanos do mundo. Assim, em um conflito armado contra a América, veríamos a China usando sistemas de mísseis antinavios, aéreos e terrestres para manter a Marinha dos Estados Unidos
longe dos pontos de valor da primeira cadeia de ilhas, incluindo Taiwan. Isso soa como um plano possível. O problema é que os mísseis da China são vulneráveis à percepção aérea e a mísseis dos Estados Unidos. Portanto, independentemente de como se olhe, a China é impotente contra os Estados Unidos, pelo menos na próxima década. Então, é lógico que Pequim não iniciaria um conflito enquanto estivesse em desvantagem. Olhando para 2030 em diante, jatos de quinta geração e mísseis hipersônicos podem mudar a equação. É aí que as coisas ficam perigosas. A China tem o Dragon J-20, enquanto a América tem o F-35 Lightning II. O F-35 é a melhor arma e os pilotos americanos são mais bem treinados do que os chineses. Além disso, a América tem uma série de aliados regionais, incluindo Japão, Coreia do Sul, Austrália, Tailândia, Taiwan, Filipinas e assim por diante. Por outro lado, porém, presume-se que a China estará à frente em armas hipersônicas. Também está aprimorando e expandindo suas forças armadas mais rapidamente do que qualquer outra, incluindo o comissionamento de portas-aviões. Seguindo o ritmo atual de desenvolvimento, espera-se que a China tenha reformado suas forças armadas em uma força de combate de classe mundial a par dos Estados Unidos até 2050. A essa altura, a Marinha da China e a dos Estados Unidos terão quase a mesma arqueação bruta em navios e quase o mesmo número de porta-aviões. O ponto principal é que uma guerra americano-chinesa é improvável na próxima década, mas o futuro parece ser tempestuoso. Nuvens de tempestade estão se acumulando à distância.